Shalom, povo de Deus abençoado, como vocês estão? Estamos na parte 2 aqui do nosso vídeo e da nossa mensagem maravilhosa, que no último nós falamos sobre o terceiro dia, quantas bênçãos nós temos para receber aí no terceiro dia. E hoje aqui, continuando no Evangelho de João, capítulo 2, o verso 3 diz: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o versículo 9 diz: E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Oh, glória a Deus! Eu falei que o tema da mensagem é o terceiro dia e o vinho novo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o vinho novo. Nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela nos ensina muito nessa questão do vinho. Diz aqui o texto, né, no versículo 10, que todo homem põe primeiro o vinho bom e depois o inferior. Quando todos já têm bebido bem, então põe o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. É interessante isso aqui. Por que essa situação acontece? Isso aqui acontece em todos os lugares, meus irmãos. Nós podemos ver que muitas vezes a pessoa, ela vai dando, né, aquela bebida boa. Depois que as pessoas estão embriagadas, não sabem de mais nada, não estão lúcidos mais, então eles colocam a bebida ruim, porque eles não vão perceber o que é bom, o que é ruim. Assim a embriaguez faz na vida de uma pessoa. A embriaguez na vida de uma pessoa, ela traz muitos males, porque a pessoa não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. E quando nós vamos lá no original hebraico, a palavra do Senhor para o vinho sem fermento, tirosh. E essa tradução fala sobre vinho novo, sobre mosto, sobre o suco de uva fresco. E às vezes distinguido como yain, por não ser totalmente fermentado. No Antigo Testamento é usado em contextos de embriaguez, o yain é usado em contextos de embriaguez, enquanto tirosh é frequentemente associado às bênçãos do Senhor. Então, nós como cristãos, nós precisamos fazer uma escolha. Qual vinho que você quer? Você quer ficar no vinho velho, no vinho fermentado, no vinho que traz embriaguez? Ou você quer se alimentar, beber do vinho novo, que é aquele que traz a bênção da colheita? O vinho novo, ele traz muitas bênçãos para nós, meus irmãos. Receber um vinho novo é maravilhoso quando nós participamos do vinho novo. Quando nós vamos à igreja, quando nós participamos da ceia, muitas vezes as pessoas não se preocupam com o culto da ceia. Esquecem, não faz questão, vai para tantos lugares, é ceia, depois eu tomo, não é? Mas é tão bom quando nós estamos reunidos participando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o vinho novo que Jesus está nos concedendo, é a bênção da colheita que Ele está nos concedendo. E muitas vezes as pessoas não se importam com isso. A palavra do Senhor, ela nos mostra que quando Elias ele foi alimentado ali pelo corvo, a palavra do Senhor diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Isso não está falando de um alimento físico, porque você não consegue comer uma coisa hoje e caminhar 40 dias no deserto, de forma alguma. Isso aí está representando também um alimento espiritual. E nós podemos ver aqui que Jesus, ele é aquele que dá o vinho novo, o vinho natural, não é? A palavra do Senhor, ela deixa isso muito claro para nós, mas muitas vezes as pessoas querem achar versículos na Bíblia que apoiam a sua embriaguez. Não é? Um dia um homem chegou perto de mim, um irmão, e falou assim: eu achei que na Bíblia pode beber cerveja. Eu falei: você achou? Eu achei. Eu falei: tá, que interessante. Citou uma referência lá, porque hoje em dia as traduções da Bíblia também são modificadas, não é? Então, cada um pega um texto da Bíblia e coloca ali do seu jeitinho, do jeito que quer. Então, ali muda aquele contexto todo e hoje em dia a gente está vendo tantos cristãos se embriagando. Nós podemos ver, gente, que hoje são pessoas trabalhadoras que nós estamos vendo aí caídas pelas ruas. Como que elas estão assim? Por que elas estão assim? Porque começaram com um golinho
golinho. De um golinho foi para um copo, de um copo foi para um engradado, e de um engradado, mas perdeu o controle totalmente da bebida, abandonaram o trabalho, perderam famílias, perderam o senso de responsabilidade, não é mais aquela pessoa, a pessoa se transformou em outra, virou mendigo. Por quê? Por causa do álcool, por causa da embriaguez, e muitos cristãos achando isso normal, e pastores apoiando a pessoa a beber. Meu Deus do céu, misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da igreja dele. Jesus tem algo novo para nós. Jesus é aquele que dá o vinho novo e não o vinho velho, porque Jesus quer tudo novo na nossa vida. Quando nós vamos ler sobre o vinho, na palavra do Senhor, nós vamos ver aqui as consequências que esse vinho traz na vida das pessoas. E aí às vezes você pode estar pensando, mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo beber um pouquinho de vinho. Sim, ele falou isso mesmo, porque ele estava com problema no estômago. Naquela época, as águas não eram tratadas, não eram como as águas hoje. Então, as pessoas tinham muitos problemas estomacais e intestinais. Então, o que eles faziam? Eles misturavam o vinho na proporção de 3 por 1. Três porções de água para uma de vinho. Então, quer dizer, não ficava praticamente quase nada de álcool. Era o mínimo, somente para tratar as doenças. Era como um medicamento que nós tomamos hoje. Aquilo ali servia de remédio para o povo, mas não era para o povo embriagar, porque a palavra do Senhor, ela até mostra para nós que o pastor não deve ser dado ao vinho. Isso mostra também os filhos de Eli, quando eles foram oferecer sacrifícios ali no templo, eles estavam oferecendo sacrifícios embriagados e Deus os castigou por isso. E quando nós pegamos a palavra do Senhor, que nós vamos ver as consequências negativas sobre o vinho, a perda de discernimento, a vergonha e pecados graves que aconteceram por causa do vinho. Não tem como a gente apoiar a bebida nos dias que nós estamos vivendo, nem nunca, né? Porque a própria palavra diz lá em Isaías que ai daquele que se levanta pela manhã e segue a bebedice. E a palavra do Senhor também, ela diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então a palavra do Senhor condena a bebida alcoólica. E aqui nós podemos ver a consequência que houve na casa de Noé. Noé, quando a arca, né, ela parou ali no Monte Ararat, diz que ele plantou uma vinha. Até ali, a família de Noé era uma bênção. A família de Noé foi aquela família que apoiou ele em tudo ali na construção daquela arca. Mas a partir do momento que Noé plantou aquela vinha e que ele começou a beber do aquele vinho, do suco daquela videira, a Bíblia diz que ele embriagou e ficou nu na sua tenda, né? E ali o seu filho Cã, quando viu a nudez de Noé, ele contou para os seus irmãos e diz que esse filho Cã, ele foi amaldiçoado, levando conflito familiar. Olha o que um pai embriagado faz no meio de uma família. Quando um pai ele se embriaga, ele está ali amaldiçoando toda a sua casa, toda a sua família, trazendo sérias consequências e dando mau exemplo também para os seus filhos. Nós podemos ver também a vida de Ló, quando Ló e suas filhas eles saem de Sodoma e Gomorra, sua mulher vira ali uma estátua de sal porque ela olhou para trás. A Bíblia diz que suas filhas o embriagaram. E aí, Ló cometeu um incesto com as suas filhas. E elas cada uma teve um filho, que foi da descendência dos Amonitas e dos Moabitas, que até hoje são inimigos do povo de Deus. Isso trouxe uma séria consequência para o povo de Israel. Diz também sobre Nabal, em 1 Samuel capítulo 25, verso 36 ao 38, que Nabal bebeu muito vinho e ficou extremamente embriagado em seu banquete. E devido ao estado de embriaguez dele, de sua insensatez, ele não recebeu avisos importantes. Pouco tempo depois, após ficar sóbrio, ele teve um colapso, né? E morreu com problema no coração, né? 10 dias depois, por intervenção divina. Então ele perdeu a sua vida por causa do álcool. O rei Elá, diz a palavra do Senhor, que ele estava bebendo e se embriagando na casa de um funcionário quando foi assassinado por seu servo Zinri, que assumiu o seu
trono. A bebida traz caos para a vida das pessoas. Ben-Hadad, o rei sírio, estava se embriagando em sua tenda com seus aliados enquanto liderava um exército. Qual foi a consequência? A consequência foi que a embriaguez tornou o seu exército vulnerável, resultando em uma derrota surpresa contra os israelitas. Quando uma pessoa está embriagada, essa pessoa está sujeito ao fracasso. Então, a Bíblia ela nos ensina sobre isso, né? A perda de sabedoria quando uma pessoa se embriaga. Pode observar, um homem quando se embriaga, ele chega brigando com a mulher, ele chega chutando os cachorros, ele chega xingando os filhos, é um terror. E assim também a mulher, quando ela se embriaga, ela faz coisas absurdas, porque hoje em dia não é só homem que está se embriagando, as mulheres também estão bebendo mais do que os homens. Antigamente a gente não via as mulheres bebendo o tanto que elas estão bebendo hoje, né? Abandonando filhos, abandonando famílias, deixando filhos em calçadas por causa do vício da bebida, por causa do vício das drogas e por aí vai. E a palavra do Senhor fala em Provérbios capítulo 20, verso 1, que o vinho é escarnecedor e a bebida alvoroçadora. Todo aquele que neles errar não será sábio. Está escrito aí, onde tem vinho, tem perdas, tem derrotas, tem destruição, tem mortes. Olha, numa festa onde tem bebida alcoólica, sempre vai dar uma confusão, porque o povo bebe e depois começa a brigar, começa a fazer gracinhas, não respeitam as pessoas e com isso vem sérias consequências para a vida dessa pessoa. Então nós podemos ver o que a palavra do Senhor, ela deixa muito claro para nós sobre a bebida. Então, que essa palavra possa servir de um alerta aí para nós, para mim e para você, porque é muito claro que o que a palavra do Senhor, ela nos ensina sobre isso. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, versículo 10, para finalizar, está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Às vezes você olha para um ladrão e fala assim, aquele ali não vai herdar o reino de Deus, porque a Bíblia condena defraudar as pessoas. Mas muitas vezes você está aí se embriagando e está pensando que vai entrar no céu. Está tudo inserido no mesmo versículo, no mesmo contexto e o mesmo Deus que está falando. E se nós pegarmos a palavra do Senhor, vai ter inúmeras referências que condena o uso do álcool. Então, que você possa guardar essa palavra aí no seu coração, se libertar disso, deixar que o vinho novo de Jesus entre na sua vida, se esvazie do vinho velho e se enche do vinho novo. A palavra do Senhor diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ela mostra para nós que o vinho traz contenda, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele traz paz, amor, alegria, bem-estar. Ele é uma pessoa que a gente gosta de estar perto. Por quê? Porque ele fala só de Deus, ele enche a vida da pessoa de Deus, ele sabe profetizar bênçãos, ao contrário de uma pessoa que está cheia do vinho. Então pense nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e nós vamos para a terceira parte desse vídeo, ainda falando no Evangelho de João capítulo 2. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.